A Casa Feego apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, pessoal, ao estudo, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E antes da gente iniciar, eu vou me apresentar aqui a vocês. Eu sou Gustavo Nagato. Assim como Eleone disse na participação dele, eu também me considero um caçula deste grupo de estudo, né? Vim aqui para Goiânia, retornei a Goiânia e fui buscar algo que me completasse no sentido espiritual, né? Então, busquei a Casa Feego. E desde então eu estou ali nesse grupo GEAF. Então, vamos iniciar o nosso estudo. A gente está dando continuidade. O capítulo 21 ficou sob a minha responsabilidade. O título é A Consciência, o Sentido Íntimo. E este capítulo, né, já é o segundo que consta na terceira e última parte do livro, que fala sobre as potências da alma. A Eliana falou, né, semana passada, a respeito da vontade, e hoje a gente vai discutir um pouco, conversar sobre a consciência, esse sentido íntimo. Antes também de entrar propriamente neste capítulo, eu fui buscar um pouco da bibliografia de Leon Denis, e lá na FEB eu achei um texto pequeno, né, de José Basílio. Ele se baseou, ele fez um texto pequeno, baseado no livro Páginas de Leon Denis, de Silvio Brito Soares. E ele conta, né, a história de Leon Denis, que foi veio de uma família muito humilde, e que me chamou a atenção ali, que ele falou que o Leon Denis não desperdiçava nenhum minuto sequer do seu tempo. Então, ele já trazia em si uma necessidade muito grande de buscar por conhecimento, por dar valor ao seu tempo enquanto encarnado, né? Isso já muito cedo despertou nele. E nessa menção que o José Basílio faz, ele fala que aos 18 anos, Leon Denis ele vai a uma livraria, né, e compra um exemplar do Livro dos Espíritos. E já trazendo consigo aquela ânsia de conhecimento, já tendo uma noção muito grande sobre a espiritualidade, talvez não de uma forma tão organizada quanto Kardec nos trouxe, mas ele já tinha isso nele, muito aflorado. Então, quando ele leu o Livro dos Espíritos, né, ele achou ali o tesouro, o maior tesouro. Interessante que foi citado, que ele falou desse jeito, vou ler aqui para vocês. A partir do Livro dos Espíritos, né, ele fala assim: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Então, não é à toa que ele é considerado, né, o apóstolo do espiritismo, porque já tinha nele aquela consciência desperta, e bastou ler o Livro dos Espíritos ali para ele efetivamente falar: não, estou no caminho certo e assim vou dedicar-me, e nos trazer, nos brindar com tantas obras, né? Inclusive essa que a gente está trabalhando. Confesso a vocês que dos três livros que eu já trabalhei aqui no grupo, para mim, para minha nível de entendimento, nível de estudo da doutrina espírita, para mim foi o mais desafiador. E aqui não é uma reclamação, é apenas compartilhar com vocês, porque isso que se torna, na verdade, uma possibilidade ímpar de estudar mais para trazer algo para vocês. Ok? Então, vamos lá. Antes de iniciar este capítulo, né, eu vou falar sobre este livro. Na verdade, é só um fato que aconteceu comigo, já que a gente está falando aí sobre consciência, nesse sentido íntimo.
Em 2000, eu estava no segundo ano de faculdade, eu fazia odontologia. E eu sempre gostei de ler muitos livros, né? Eu ia muito à biblioteca, ali na praça universitária, e sempre ia na seção de livros relacionados à odontologia. E numa dessas indas e vindas, eu falei, não, vou dar uma olhada nesses outros livros, nessas outras sessões. E eu fui, e ao acaso, né, falando, pensando assim, mas nada é por acaso, eu parei numa sessão, abaixei e achei um livro fininho, puxei e olhei o título, que se chama, o título é Sobre a Morte e o Morrer. A escritora se chamava Elizabeth Kubler-Ross. Eu li ele em 3 dias, um livro fino, e aquilo ali me despertou, me deu um start. Até então eu não tinha nada de intimidade com a doutrina espírita, né? E este livro ele não é espírita, mas a médica, a escritora é uma médica, né, suíça. Ela, a gente consegue perceber que ela é espiritualista. Não vou nem dizer, me atrever a falar que ela era espírita, não, isso não importa, mas ela tinha uma noção muito grande do além da matéria. Ela trabalhou muito com pacientes, né, em estado terminal, e muitos médicos aqui no Mama Crítica, e até nós da saúde, ou não, os familiares, quando a gente tem algum parente que, por exemplo, que um câncer avançado, muitas vezes a gente fala, não há nada o que fazer. Mas há muito o que fazer, sempre há. E essa médica, ela tinha esse olhar, esse tratamento paliativo, ela conseguia enxergar naquele ser um ser humano que está no seu processo final, em relação à matéria, né? E ali a gente percebia essa espiritualidade aflorada nessa Elizabeth. Então, eu trouxe isso aqui, não tem nada a ver com o que a gente está falando assim, mas tem tudo a ver no sentido de despertar a consciência. Foi a partir desse livro aí que eu falei, poxa, realmente, além de tudo isso aqui, das nossas vontades, dos nossos anseios, a gente tem que buscar algo além. E a doutrina espírita nos esclarece, nos traz esse consolo, esse conforto. E em cada capítulo desse livro, né, antes do capítulo, ela colocava sempre um verso. E eu trouxe esse verso, essa poesia, que está antes do primeiro capítulo. Eu compartilho aqui com vocês. É de Rabindranath Tagore, Colhendo Frutos. Diz assim: não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. Aqui a gente percebe, isso aqui para mim é uma oração. É o momento em que o autor, ele, inspirado, né, olhando para aquele lugar onde ele acredita ter a sua divindade, e ele fazendo essa oração, a gente percebe que é uma pessoa que tem uma consciência além dos prazeres carnais, além daquilo que a gente busca incessantemente aí na nossa vida, né? Às vezes, bens materiais, títulos, amores, e não está errado, não há nada de errado nisso. Mas a gente não pode se prender, isso não é a parte mais importante, isso faz parte de todo o nosso processo, né? E para nós espíritas, que a gente entende que a encarnação é uma possibilidade que Deus nos permite de nós, através da evolução, através de nosso esforço, né, evoluir. Todos nós tivemos a mesma origem, todos nós vamos chegar ao mesmo patamar, que é a felicidade plena, que é o reino de Deus. Então, eu só queria compartilhar com vocês antes de a gente começar o capítulo.
Isso aqui mostra muito uma pessoa que já despertou essa consciência da espiritualidade, ok? Vamos lá. Nosso capítulo 21, ele é o segundo, né, dessa terceira parte, que são as potências da alma. A vontade, como eu falei, a Eliane falou semana passada, e a nossa é a consciência, o sentido íntimo. Potências da alma. Alma porque nós estamos falando de nós aqui enquanto encarnados. Somos espíritos encarnados. Potências. Potências porque em nós, em nossa alma, a gente tem uma força. E essa força, essa potência, ela é dada a todos nós desde da nossa criação, como ser mais ignorante possível. Nós já temos isso em nós, essa potência. Então a gente vai ver que Deus nos criou e pelo seu determinismo, que é independente do nosso livre-arbítrio. O determinismo é que todos nós, criados ali simples e ignorantes, vamos chegar ao mesmo lugar. Esse é o único determinismo em que não há conversa. Todos nós iremos chegar a esse local. Vai depender do tempo, né? O intervalo nosso até chegar lá. Uns vão ficar parados, outros vão dar saltos maiores, né? Mas inevitavelmente todos nós chegaremos ao mesmo local. E para isso, Deus nos brinda com várias virtudes, né? A vontade para a gente sair da inércia, a consciência que a gente tem em nós, mas basta a gente tentar uma sintonia. Tentar não, nós temos que nos valer dessa consciência. Hoje, eu me atrevo a dizer que, estando aqui buscando a doutrina espírita, o estudo, essa consciência ela está sendo trabalhada. Ela não é de uma hora para outra, ela é um processo. E aqui nós estamos fazendo isso. É claro que nós temos exemplos aí na literatura de pessoas que, em um momento de sua vida, nas suas existências, tiveram um salto assim enorme, como Paulo de Tarso. Eu li esse livro 2 vezes e toda vez que a gente lê, a gente vai assimilando, a gente vai entendendo, vai tendo outras interpretações, porque a nossa consciência ela também não é a mesma. A partir do momento que a gente entende que é um processo, tudo aquilo que a gente vê também modifica o sentido, né? No capítulo anterior, a vontade, até a Eliana citou esse trecho aqui. Ó. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Nós somos co-criadores, a partir do momento em que Deus nos permitiu o livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher. Então, a partir das nossas escolhas, que não são erros, são experiências, né? Se são experiências de sucesso, ótimo. Se não, a gente aprende também. Isso faz parte da nossa evolução. E para a gente trabalhar, entender um pouquinho o que seria essa potência da alma, eu assisti uma palestra do Simão Pedro, em que ele falava sobre isso, as potências da alma, e achei muito interessante, muito didático. Ele colocou essa primeira questão do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui não foi falado, Kardec soube perguntar, fazer a pergunta correta aos espíritos. Ele não perguntou quem que é Deus, porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria colocando Deus até numa forma mais voltada ao homem, antropomórfica. E Deus é muito mais. Nós que viemos a partir de Deus, não é Deus a partir de nós, do homem. Então ele perguntou o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Ela é suprema porque ela está acima. Ela não é a única, ela é a suprema, ela é a maior. E eu estou falando isso porque na próxima questão, a questão 76, Kardec pergunta, né? Que definição se pode dar aos espíritos
pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, ou seja, Deus é a inteligência suprema, nós somos seres inteligentes, ou seja, nós somos derivados dessa inteligência suprema, de Deus. Nós povoamos o universo fora do mundo material enquanto espírito. E outra coisa interessante na palestra, ele fala, Deus é inteligência, nós somos seres inteligentes da criação. Deus é o substantivo, e a partir dele vem o adjetivo inteligente, que somos nós, seres perfectíveis, né? Nós somos passíveis de de evoluir através das nossas ações, das nossas inúmeras passagens aqui na escola terrestre, né? E isso é ou não a bondade infinita de Deus. Para aqueles que entendem que a vida é só uma vez, para aquele que ainda está muito preso à materialidade, isso às vezes fica difícil, né, de entender. Mas para nós, que já percebemos isso, nós temos dentro de nós as potências da alma. Aqui sempre fala em alma porque somos nós espíritos encarnados, né? Enquanto encarnados, o espírito a gente chama de alma. A alma é, como demonstraram os ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino, o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. Aquele Leon Denis ele retoma novamente essa ideia de que nós somos parte, nós temos em nós o divino. Somos criaturas, né? Criaturas de Deus, criados simples e ignorantes, cada um tendo como uma missão, mas todos, a partir das suas missões independentes, individuais, nós chegaremos à perfeição. E é uma perfeição, aqui, pessoas, estou falando da minha interpretação, é uma perfeição relativa, porque nós não vamos chegar a ser Deus. Não, nós somos criaturas de Deus. E o nosso patamar é a perfeição relativa, porque como a inteligência suprema, a perfeição suprema, talvez é por falta de vocábulo para a gente expressar a posição em que Deus está e a posição que nós iremos alcançar, como se fosse, como se estivéssemos chegando ao que Cristo chegou. Mas isso aí é um processo muito, muito longo para nós. E quando aqui ele fala, né, suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. É um processo. Nós precisamos de várias encarnações, né, para a gente dar prosseguimento, para nós evoluirmos. E ele mostra, o Leon Denis, no seu livro, ele coloca vários mecanismos de nós conseguirmos manifestar cada vez com mais propriedade, com mais força, essa chama divina em nós, esse domínio nosso da parte espiritual sobressaindo sobre a nossa animalidade, sobre essa parte material que ainda está, que ela pesa mais em nós. E isso se dá por diferentes processos. Ele colocou por meio da ciência, por meio da meditação, pelos trabalhos, pelo exercício da moral. E aqui não são processos separados. Você, através da ciência, você vai evoluir mais através da meditação, do seu encontro interior. Não, isso aqui ele fala que o processo ele pode se dar, e ele é até melhor quando você consegue se valer de vários processos para se chegar a essa evolução do seu espírito. A evolução aí, a manifestação daquilo que traz dentro de nós de uma forma mais plena. No próprio capítulo, ele fala assim, dentre todos esses processos, ainda que você coloque associe, faça associação,
A forma mais eficaz de nós alcançarmos essa divindade, isso que está dentro de nós, é por meio do exame íntimo, da introspecção. Difícil a gente parar, né? Ainda mais nos dias de hoje, que é tão corrido, tão conturbado, a gente tem... É uma correria insana, na verdade, porque a gente acorda, leva os filhos para a escola, vai para o trabalho, volta, está cansado, janta, toma um banho, vê a família rapidinho, volta a dormir para descansar, para fazer novamente. É um ciclo. E às vezes a gente se perde, né, em uma encarnação, em várias, e a gente não para olhar o que há de dentro de nós, não para, e nessas paradas a gente consegue enxergar muito as nossas fraquezas, né? Só que se a gente não para, a gente vai no automático, olha o que a gente perde, né? E, infelizmente, muitos de nós acham que isso é perda de tempo. O tempo que a gente leva para se olhar, a gente está achando que está perdendo tempo e, na verdade, não. Se a gente se conhecer bem, a gente vai conseguir trazer essas potências que estão latentes em nós de uma forma muito mais plena. E aí tudo que vem à frente vai ser com mais leveza. A gente vai conseguir fazer as coisas de forma mais natural. Para a gente fazer isso, Leon Denis trouxe, ele citou fez uma citação a Victor Hugo, que é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Olhando, fazendo a leitura desse trecho, parece confuso, né? Mas na verdade não é. A partir do momento que a gente para aquilo que a gente está fazendo e começa a se perguntar, quem sou eu? O que eu, de fato, qual que é a minha missão nessa terra? Será que é passar no concurso, trabalhar, ganhar isso, aquilo? Será que é ser um bom pai? São infinitas as possibilidades. Mas de tudo isso, se a gente não parar e olhar para nós mesmos, falar, não, em mim há algo mais profundo. Eu trago a divindade em mim. Vou trabalhar isso. Aí começa a fazer os questionamentos, né? Se está fazendo certo. E hoje, ainda mais, esses dias nossos aqui no Brasil, de que a política tem trazido uma intolerância muito grande entre nós. A guerra, né? Então, a gente está deixando de lado para parar e olhar para nós. E quando a gente consegue perceber as nossas fraquezas, as nossas potências, é fato que a gente, quando olha para fora, quando a gente vê o outro, às vezes, errando, a gente fala, poxa, ele está errando por isso. A gente consegue antever, consegue dar uma explicação para os erros dos irmãos, para os nossos erros, e entender que isso é um processo, que cada um tem o seu tempo de aflorar essa consciência. Mas se a gente não tiver essa sensibilidade de olhar para nós, a gente não vai conseguir entender o outro, né? Esse livro aqui é um livro do Rossandro Klinge, né? O Tempo do Autoencontro. Eu até comprei ali na livraria da FEEGO. E ele é uma leitura muito tranquila, muito rápida, é muito bom de ler, é fácil. E uma passagem ele fala assim, é interessante notar que o lugar da falta, o deserto, é o lugar de se encontrar e conectar ao sagrado. É aquele momento em que a gente não precisa, né, necessariamente ir a um deserto, mas é você se afastar do barulho externo e começar a fazer a sua autoanálise. Eu vou pedir licença aqui, vou novamente pegar um outro trecho desse mesmo livro, que ele fala que esse objetivo, né, de nós irmos ao deserto, ele fala assim que a mudança depende de nossa habilidade, né, de mergulhar fundo em nós mesmos, de tal modo que nos conheçamos cada vez mais. Esse deserto nosso, pessoal, é quando a gente
deixa as nossas fraquezas, os nossos interesses de lado. E volto a falar, isso não é errado a gente ter vontade, mas ela não pode ser a nossa força motriz nessa existência. A gente, enquanto espírito e imortal, a gente tem várias possibilidades, nós temos várias outras encarnações, oportunidades de evoluir, mas que a gente faça desta atual já um ponto de partida de se conhecer e vamos dar passos mais largos, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade. O livro dos Espíritos, não tem como a gente ler o livro de Leon Denis sem estar com o livro dos Espíritos do lado. Toda hora você lê a passagem no livro de Leon Denis e já faz de pronto uma reflexão, né, no livro dos Espíritos. Na questão 919, Kardec pergunta, né, qual seria o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aqui eu estou citando essa questão porque nós estamos tratando do capítulo da consciência. E falar em consciência é ter a noção de nós mesmos. E essa frase que é muito conhecida, que muitos dizem que foi Sócrates, né, quem proferiu. Então, aqui está, os próprios espíritos dando para nós. A gente tem que conhecer a nós mesmos. Né? E dando continuidade à própria questão 919, no item A, Kardec fala, nós sabemos desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E como resposta, Santo Agostinho, aqui lhe dá uma receitinha simples, mas extremamente profunda, extremamente eficaz. Aqui eu peguei alguns trechos dessa receita de Santo Agostinho para a gente se conhecer. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. É nesse momento que a gente percebe as nossas fraquezas. Quando a gente está no nosso deserto, não é nessa correria nossa, nas atribulações que a gente vai conseguir se enxergar. Não, não. É fazendo isso. Ao deitar, no momento que a gente está mais calmo, em que o próprio ambiente nos convida a isso, está mais silencioso, o clima está mais ameno. A gente fazer isso. E fazer isso não uma vez, duas, mas fazer sempre, a ponto de ser uma conduta, uma prática automática. Ali você consegue já perceber, nossa, como eu fui arrogante, como eu fui delicado. Não, mas amanhã eu vou alterar. E é um processo, não é do dia para a noite, não. Aqui eu falo que é um processo porque, a exemplo de Paulo, quando ele vai lá, indo a Damasco, ele tem um encontro com Jesus, aí Jesus fala, né, por que me persegues? E ali veio Jesus para trazer essa consciência, aflorar essa consciência. Só que Jesus nos chama a todo momento, só que não é ostensivamente como veio a Paulo de Tarso, né? E aqui, pessoal, longe de mim, né? Porque Paulo, ainda que ele estava correndo atrás ali dos apóstolos do Cristo, né? Querendo alcançar para falar que aquilo eles estavam em erro, estava errado, ele era fiel, ele era uma pessoa correta, mas que não estava enxergando o Jesus como o Messias. Então, para ele, até aquele momento,
Jesus era algo a ser combatido, mas Jesus vindo até ele através daquele momento em que ele fica cego, a cegueira trouxe a consciência, despertou a consciência do que de fato é a divindade, é o amor. Então, para a gente para a gente trazer essa consciência cada vez mais próxima à nossa realidade, vamos seguir os passos de Santo Agostinho. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Precisamos ser, né, na verdade, humildes, porque nós erramos, fazemos escolhas que não são as melhores. E a gente tem que ter humildade de reconhecer isso e falar, não, a partir de hoje, vou tentar fazer diferente. Errei outra vez? Faz parte, mas a gente tem que ter essa consciência, né? E aqui ele finaliza que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Essa marcha do progresso ela é determinada a todos nós, ela vai ser mais fácil. Mais fácil não, ela vai ser mais rápida para quem quer que seja, se ele tiver acesso à sua consciência, se ele parar um tempo e olhar para si. Então, que nós sigamos os ensinamentos aqui de Santo Agostinho. Esse trecho aqui também é do livro, né, do capítulo. As profundezas da alma ligam-na à grande alma universal e eterna, de que ela é como uma vibração. Essa origem, essa participação da natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada. Necessidade de infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de estancar a sede dos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ele pressente, mas que não consegue descobrir no plano de suas vidas terrestres. A todo momento, Leon Denis nos relembra, né, de que temos que nos atentar para aquilo que está dentro de nós, na alma, deixar que essa parte externa que nos apresenta, que nos chama, nos prende mesmo, porque ali a gente consegue enxergar as nossas fraquezas e nossas vontades, nossos prazeres, então a gente fica muito envolto na parte externa. E eu lembro da apresentação do Eleone, ele colocou um quadro com uma diagonal, em que a parte inferior tinha um início grande na parte instintiva nossa, né, da nossa evolução, e à medida que nós iríamos evoluindo, né, como espírito, essa parte do instinto ela ia diminuindo ao ponto de ela ficar somente no nosso passado. E ao mesmo tempo, né, em que vai diminuindo isso, vai aumentando a nossa conexão com a espiritualidade, até que em nós reine apenas essa parte que a gente tanto busca, que está em nossa alma, né, a nossa evolução espiritual. A questão 779 aqui do Livro dos Espíritos, né, que está lá na Marcha do Progresso, ele pergunta a Kardec: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Não, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Essa figura aqui, aliás, todas as figuras aqui, pessoal, eu tirei da internet, tá? Ela é interessante, que a gente percebe a gente como rastejando nas quatro patas, aí a gente consegue ficar ereto, ali já nós temos acessórios, a parte da ciência, tecnologia nos facilitando, e ali a gente já deixando a roupagem mais densa, mais escura, deixando que a nossa luz comece a transparecer a ponto de somente a luz ser o nosso reflexo. É a nossa eterna evolução, marcha do progresso, criados simples e ignorantes,
até alcançarmos a nossa perfeição, essa perfeição, igual eu falei para vocês, relativa, esse reino de Deus. E isso não vai ser um lugar, pessoal, isso vai estar dentro de nós mesmos, esse reino, essa felicidade plena, ela vai estar em nós. Quando a gente fala que que nós estamos passando de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, muitos pensam que vai vir algo na Terra para destruir e a partir dali crescer pessoas, seres humanos mais íntegros. Não, na verdade, isso já está acontecendo. E ela não acontece externamente, ela acontece internamente, dentro de nós. À medida que a gente desperta a nossa consciência, esse sentido íntimo, né? Como o Leon Denis está nos explicando ao longo desse capítulo, que vai fazer com que nós alcancemos, de fato, a nossa evolução. Outro trecho do livro que eu trouxe aqui, sobre a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Lá no capítulo anterior, né, da vontade, tem uma frase em que Leon Denis fala que o templo de Deus em nós é isso, é a nossa consciência. E é muito bonito isso, o templo de Deus em nós é forte, mas está aqui para todos nós. Todos têm isso latente, e às vezes a gente precisa de pouca coisa, precisa de estar calmo, para a gente ter essa conexão. E a partir do momento que a gente tem essa conexão, as coisas mudam, o nosso olhar muda. Como o Victor Hugo disse, né, a gente consegue ver o exterior de outra forma, com mais paciência, com mais sabedoria, entendendo as dificuldades nossas e do outro. Ao final da apresentação da Eliana, né, ela tinha comentado uma coisa, eu até falei que eu tinha escrito, trazido nas minhas anotações aqui para o estudo, uma passagem de Lucas, né? Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, em que os fariseus chegam a Jesus e perguntam, né, onde estaria e quando viria o reino de Deus. E que Jesus, respondendo a eles, disse que o reino de Deus ele não virá de um modo ostensivo, por aparência externa, e nem se dirá, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Tem muitas passagens bíblicas de livros trazidos pela espiritualidade que nos mostram, gente, o inferno, o céu, não é um lugar externo, palpável, não, ele está dentro de nós. Que saibamos acessar essa consciência e fazer essa distinção e que, já tendo essa consciência, esse degrau que está na figura aí, ele vai se mostrar cada vez mais espaçado, porque os nossos passos também vão aumentar. A gente diminui esse intervalo na nossa marcha do progresso em muito, quando a gente consegue despertar as potências. E são várias potências. Hoje a gente está falando sobre a segunda potência, que é a consciência, mas ao longo aí do trabalho, né, do seminário, a gente vai perceber as outras que Leon Denis destacou. E me valendo também novamente ali do capítulo anterior, tem uma passagem que Leon Denis fala de dois círculos concêntricos, esse mais externo, superficial, e que a gente hoje está muito apegado a ele. Ele está mais voltado à materialidade, à manifestação da nossa personalidade, superficial do eu. É a razão humana. E nessa obra de Kant, né, Crítica da Razão Pura, ele fala que essa razão humana ela é muito superficial, que a gente deve buscar uma outra razão, aquela razão íntima, que é a nossa consciência. Ao passo que esse círculo menor que está contido, né, ao externo, é onde está a nossa consciência, a sede dela,
é onde que está a nossa espiritualidade, o templo de Deus em nós, como diz Leon Denis. É onde está a nossa razão mais profunda. E William James, citado por Leon Denis, ele fala que o eu consciente, que está nessa parte externa, nesse círculo externo, ele faz um só com esse eu maior, que pela figura parece que é menor, mas não. É porque a gente não expandiu, nós não demos vazão à nossa consciência. Então, esse eu consciente faz com o eu maior, do qual este o eu maior vem em resgate. Vem em resgate porque a partir do momento que a gente consegue colocar isso, aflorar o nosso sentido mais íntimo, a nossa espiritualidade, o que era materialidade, o que era prazer, o que era externo, ele vai tendo outra conotação, e isso vai ficando cada vez mais no nosso passado. Né? A gente vai atingindo mais outros sentimentos, vão aflorando a gente à medida que a gente vai também se aproximando mais de espíritos mais evoluídos. Leon Denis ele citou várias vezes William James, né? E aqui, numa tentativa ali de conceituar, de explicar a consciência, né? E aqui, pessoal, antes de ler o que eu trouxe para vocês, consciência, se a gente olhar lá no dicionário, ela vai ter várias denominações, né? No sentido filosófico, no sentido psicológico, o que a Bíblia nos traz, né? A nossa própria definição do que é consciência, que às vezes a gente fala, não, a consciência é a percepção nossa, mas é a percepção nossa do que é externo, né? E William James, ele já começa a trazer essa denominação mais próxima ao que a gente está falando aqui, ao que Leon Denis nos mostra como potência da alma. Então, William James fala assim, consciência seria o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 835, né, é falado que a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Isso aqui está bem, vai bem ao encontro do título do nosso capítulo, né? A consciência, sentido íntimo. E na questão 621, nos é apresentado que a lei de Deus ela está escrita em nossa consciência. Para você ver que ela é uma potência. Se a gente souber ter acesso, saber ter mais domínio dela, as nossas ações vão ter outra percepção. E lembrando de uma palestra do Valadares, Arthur Valadares, né? Ele fala que qual é a sua obra maior? A sua obra é uma construção de um asilo? É a construção de um centro espírita? É o quê? Não que isso não seja importante, é muito importante, mas a nossa maior obra, a obra individual, está dentro de nós, é o nosso progresso íntimo, a nossa elevação moral, a nossa evolução espiritual. E a gente só faz isso por meio de entender, de olhar para dentro de si, trazer essa consciência, a nossa chama divina que está em nós, que a gente consiga fazer com que ela brilhe mais, né? Essa é a nossa maior obra. E na questão 127, mas agora do livro O que é o Espiritismo, é dito assim, a consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. Enquanto nós estamos na erraticidade como espírito, né, a gente tem a consciência está desperta para nós, ali a gente percebe. E quando a gente está naquele programa para voltar à Terra, ali é feito um acordo, não, eu vou fazer isso, agora eu vi que eu estou em débito com isso, não, eu vou voltar, eu vou fazer, eu vou acertar.
Então, ali a gente tem uma noção muito grande da nossa consciência, daquilo que a gente fez. E quando a gente volta a encarnar, né? O espírito está encarnado, a gente esquece. Mas isso é bom, é necessário para nós. Nós esquecemos, mas ela está lá dentro de nós. E a cada momento a gente tem insights que nos fazem ter essa conexão com o que está lá dentro. A depender das nossas atitudes, se a gente busca o estudo, se a gente sempre tem um olhar para o bem, essa conexão é muito rápida, né? Então a gente vai ter acesso a coisas lá que já passou, mas a gente vai perceber coisas que são úteis. Aquilo que passou e que não nos traz algo de útil, ela também vai ficar quieta, ela vai ficar estacionada lá, mas ela está dentro de nós, ela está na nossa essência. Aqui, James também falando. Posso pôr-me na atitude do homem de ciência e imaginar vivamente que nada existe fora da sensação e das leis da matéria. Mas não posso fazê-lo sem ouvir uma admoestação interior. Tudo isso é fantasmagoria. Toda experiência humana em sua viva realidade me impele irresistivelmente a sair dos estreitos limites onde pretende encerrar-nos a ciência. O mundo real é constituído diversamente, é muito mais rico e complexo do que a ciência. A gente, às vezes, fica preso, né, a essa questão da ciência. A ciência é aquilo que a gente pode provar respeitando as mesmas condições, né? O outro pode repetir, mas isso aí está muito limitado ao que a gente consegue ver palpável. Não estou falando que não é importante, ela é extremamente importante, a ciência. Mas aquilo que é transcendental, aquilo que dificilmente o cientista ele vai conseguir provar, não sei nem expressar aqui o que eu queria falar. Na verdade, a ciência ela é importante, mas a gente não pode estar limitado ao que ela nos apresenta. É muito mais. É igual aqueles dois círculos concêntricos em que nós estamos aqui, bem pequenininhos, e a ciência está aqui, por fora. A gente tem que expandir essa interna, essa parte nossa, essa consciência, a ponto de que a ciência vai ser importante, mas ela vai estar lá atrás. Ela é um acessório para a nossa evolução. Aqui fazendo novamente a citação do William James, né, no livro, ele fala: nossa consciência normal não é mais do que um tipo particular de consciência, separado como por uma fina membrana de vários outros que aguardam o momento favorável para entrar em jogo. Podemos atravessá-lo sem suspeitarmos de sua existência, mas em presença de estímulo conveniente, mostra-se mais reais e complexos. Descobrem-se profundezas novas na alma, à proporção que ela se transforma, como se fosse formada de camadas sobrepostas, cada uma das quais permanece desconhecida enquanto está coberta por outras. Isso aqui mostra, pessoal, que a gente tem um processo. A gente não... Poucos tiveram essa lucidez, esse acesso à consciência de uma forma rápida. É um processo que vai durar não sei quantas encarnações, mas possivelmente várias. Uma proporção. E da forma como ele explicou, eu lembrei da cebola, né, de várias camadas, a gente vai passando por elas, à medida da nossa evolução. Nós vamos percebendo a nossa alma de outra forma, à medida que a gente se transforma interiormente, quando a gente busca conhecer a si mesmo. Aqui, pessoal, chegando ao final da nossa apresentação, no capítulo 21, Leon Denis nos traz alguns exemplos, né, de situações em que se percebe, muitos estudiosos, né, fazendo estudos, mas eles percebem que existe algo que o externo não consegue explicar. E alguns deles, no caso aqui, esse italiano, o professor César Lombroso, ele disse que até 1890, ele foi um acérrimo adversário do espiritismo. Em 1891, isso já ficou diferente. Por quê? Ele teve uma
uma experiência que fez mudar essa percepção. Ele foi tratar de uma filha de uma pessoa conhecida, né? E que essa menina, na época da puberdade, ela começou a ter violentas crises, né? Acesso de histeria. E começou a apresentar também sintomas inexplicáveis que a patologia, a fisiologia, ela não conseguia explicar à época. O que eles tinham de recursos não conseguia explicar os sintomas. E essa menina, ela apresentava alguns fatos singulares. Especificamente, no caso, né, nesse caso aqui, ela parou de enxergar com os olhos físicos. Ela conseguia, às vezes, enxergar quando se aproximava, por exemplo, um livro próximo ao ouvido dela. E eles fizeram também até uma tentativa, colocaram uma lente próximo ao ouvido dela e o sol refletindo através dessa lente no ouvido. E ela falava que as pessoas estavam querendo cegá-la. Ou seja, houve uma mudança dessa parte motora externa, né, dos órgãos do sentido dela, e que, pelo que se conhecia até então, não se tinha uma explicação. E César Lombroso, ele concluiu assim, que parecia-me bem claro uma coisa, é que esse estado punha em ação, numa pessoa dantes inteiramente normal, forças singulares em relação com sentidos desconhecidos, né? Esses sentidos íntimos, internos. Foi então que tive a ideia de que talvez o espiritismo me facilitasse a aproximação da verdade. E de fato faz. Quando a gente estuda, né, o Livro dos Espíritos e as outras obras, os romances, o próprio livro de Leon Denis, a gente vem com uma carga da doutrina espírita que nos permite entender com mais recursos, né? Tudo isso que antes não era explicado pela ciência, pelo conhecimento de então, hoje para nós é plausível de entendimento, né? Mas isso porque a gente está cada vez mais nos aproximando daquilo que está internamente, a nossa consciência da espiritualidade. Outro caso também aqui é de Helen Keller, que ele citou em seu livro. Aqui é interessante, ela fala assim, é maravilhoso ter ouvidos e olhos na alma. Aqui a gente já percebe que se trata de um espírito já evoluído, muito evoluído, ainda que ela tenha encarnado cega, surda e muda. Não possui em aparência senão o sentido do tato para comunicar com o mundo exterior. Ou seja, aparentemente ela tem a percepção muito reduzida, né? Ela tem as mãos, o tato para conhecer o que está externo, o que é apresentado a ela. E com a ponta dos dedos colhe a palavra nos lábios e lê nos livros apalpando os caracteres salientes, especialmente impressos para ela. Eleva-se a concepção das coisas mais abstratas e sua consciência ilumina-se com claridades que vai buscar as profundezas de sua alma. Se não me engano, tem um filme a respeito de Helen Keller, mas a gente percebe que ela fez maravilhas, né? A princípio, muito limitada em seus sentidos externos, né? O ouvido, era surda, não conseguia falar, mas a gente olhando lá na sua história, ela conseguia enxergar com a sua alma, com seus olhos da alma, obras de arte, ela conseguia falar 3 idiomas, se expressar, né? E álgebra, era poeta, poetisa. Então, a gente percebe que é muito limitado a gente ficar preso ao externo. E se a gente conseguir se atentar às nossas potencialidades que a alma traz, novamente eu falo, os nossos passos no nosso progresso vão ser mais espaçados, a gente vai dar saltos na nossa evolução espiritual.
E acho que é o terceiro e último exemplo aqui que eu trago a vocês, é a história de Andrew Jackson Davis. Ele era um jovem de origem muito humilde, né? Aprendiz de um pobre sapateiro da terra. E aos 14 anos ele foi magnetizado. E a partir desse processo ali de magnetização, com 14 anos, percebeu-se que ele tinha uma habilidade muito grande em diagnosticar doenças, né, e prescrever remédios. Ali a gente percebia que ele tinha a mediunidade mais aflorada, a clarividência. A partir disso, ele fez a história dele é uma história muito bonita, muito vasta, de como ele se utilizou desse dom, dessa clarividência, para o bem. Então, ele foi auxiliado pela espiritualidade maior, né? Sabendo do íntimo dele, de que era um espírito ali evoluído, um espírito que estava, de fato, querendo fazer coisas boas em sua encarnação. Então, ali ele foi um ponto de luz para aquele contexto, né? Então, ele trouxe uma vasta miscelânea de conhecimentos literários, científicos, né? Filosóficos e históricos. Divinas Revelações da Natureza, se não me engano, acho que é um livro dele. E foi colocado esse trecho. O resultado mais claro da vida desta personagem fenomenal foi a demonstração da clarividência e a gloriosa revelação de que a alma do homem pode comunicar espiritualmente com os espíritos do outro mundo, como com os destes, e aspirar a adquirir conhecimentos que se estendem muito além da esfera terrestre. Além da clarividência ali, né, no final do livro, ele fala também da clareaudiência e da mediunidade que, pelo toque de objetos antigos, se percebe aquilo que foi passado, que passou, né? E finalizando aqui, da mesma forma que eu iniciei a apresentação, eu trouxe no início, uma poesia lá de Rabindranath Tagore, e fecho também com o mesmo poeta, em que ele fala assim: cintilante é a água em uma bacia, escura é a água no oceano. Aqui eu vou fazer um paralelo entre aqueles dois círculos concêntricos, né, apresentado no livro de Leon Denis. Quando fala que cintilante é a água em uma bacia, ela brilha, né, mas ela é superficial, ela é rasa, e muitas vezes nós estamos muito presos a essa água cintilante. A gente tem que ir mais profundo em nós mesmos, nessa água escura do oceano. É no oceano que tem uma infinidade de vida e que o homem não conhece por completo e vai demorar muito para compreender. E esse oceano, na verdade, é a nossa intimidade, né? É a nossa consciência, é a nossa alma. Então, que nós olhemos a água cintilante, mas busquemos essa água profunda do oceano. E continuando, a pequena verdade, ela tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. Que busquemos, né, esse silêncio, porque é através de um lugar tranquilo, por meio do silêncio, que a nossa conexão com o divino ela se faz mais forte. Não é através das nossas atribulações, das nossas vontades, né? Isso aí nos cega. Então, quando a gente busca a introspecção, quando a gente está mais voltado a esse deserto íntimo, com certeza a nossa conexão, a nossa percepção dessa potência que é a consciência, ela vai aflorar mais. E é isso, pessoal, é o que eu tinha para passar para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha trazido algo de proveitoso a todos vocês. Isso aqui é a bibliografia que eu utilizei para fazer o trabalho.
E semana que vem nós teremos o Cláudio aí comentando o capítulo 22.